nossas vidas, de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que desceu do céu. Ele é o Todo-Poderoso. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Todo joelho se dobrará, Jesus, ante a ti. Tu tens um nome, Pai, que é sobre todo nome, Jesus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. E ele voltará. E ele voltará para governar as nações em amor. Declare que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Repita isso. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu estás aqui, Senhor, neste lugar, Senhor. Toca em cada coração, Jesus. Toca, Senhor, em cada vida. Que todos possam sair daqui impactados com a tua palavra, Jesus. É tudo sobre o Senhor. Não é sobre nós, mas é sobre o Cordeiro de Deus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Você pode repetir? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Mais uma vez. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o
tua vinda, Jesus. Nós queremos, Senhor, nos encontrar contigo. Enquanto isso, nós nos preparamos, Senhor, em santidade, Jesus. Ele virá à igreja. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá. E Ele virá, declare isso, declare com ousadia. Ele virá, o leão da tribo de Judá. Diga isso. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. Mais uma vez, declare: Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus, glória, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Que esta seja uma noite poderosa em sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que a paz e a graça seja com todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus, que a unção do Senhor repouse no coração de vocês. Que hoje a palavra possa enxertar dentro de vocês, produzir um fruto, em nome de Jesus. Tem como melhorar o meu retorno aqui ou é impressão minha? Não estou conseguindo. Glória a Deus. Aleluia. Gente, ontem nós falamos sobre a nossa origem, sobre o nosso propósito, a nossa existência. E nós trouxemos uma mensagem que no final dela ficou bem claro e bastante esclarecido, resolvido sobre essa questão da nossa existência. Quem somos nós? Para que nós viemos ao mundo? Por que nós viemos ao mundo? Por que nós existimos? Eu disse ontem, na primeira noite deste evento, que você não é fruto do acaso. Mesmo que alguém diga que você foi fruto de um acidente, fruto de uma relação errada, até disse assim, fruto de uma camisinha rasgada, porque tem pessoas que dizem isso, não, esse filho foi fruto de um deslize, de um descuidado. Não, não é isso. Todos nós viemos ao mundo e não importa como nós viemos. Talvez você não conheça, nunca tenha conhecido sua mãe que gerou no ventre. Talvez você não tenha conhecido seu pai. Enfim, talvez de quando você nasceu para cá, algumas coisas não foram muito bem colocadas ou resolvidas na sua vida. Mas a verdade é que você é sim fruto de um projeto de Deus nesta terra.
e Ele tem coisas poderosas e maravilhosas para realizar na sua vida. Portanto, hoje nós vamos aprofundarmos um pouco mais na aplicação da palavra, e eu quero lembrar a vocês a última frase que eu falei ontem à noite. Diga comigo: o plano B de Deus é nos trazer de volta ao plano A. Vamos lá mais uma vez? O plano B de Deus é nos trazer de volta ao plano A. Este plano A é o plano original, porque o fato de algumas coisas não terem batido, de alguns desajustes, desacertos da nossa vida, a verdade é que Deus, Ele não tem plano B, Ele tem apenas o plano A, e o plano A é o plano original, daquilo que é o seu propósito, daquilo que é a sua chamada, e daquilo que é a sua vocação. E é incrível como Deus, Ele olha para a humanidade, e a gente percebe que o amor dele é externado pela humanidade, porque Deus, Ele contempla do alto uma multidão de pessoas sem pais. É verdade. Deus, Ele olha do alto e contempla uma multidão de pessoas órfãos. Tanto é que a Bíblia fala muito do amor de Deus para com o órfão e para com a viúva. E tem muitas pessoas que são órfãs de pais vivos e até mesmo de mães vivas. E aí Deus olha, porque a Bíblia diz que através de Cristo a graça nos adotou. Então esta questão da adoção é Deus dizendo: eu quero lhe adotar, eu quero lhe dar paternidade, eu quero lhe dar nome, eu quero lhe dar sobrenome. E isto é tão poderoso para as nossas vidas, é tão importante para as nossas vidas, que o amor de Deus se manifesta através da adoção, porque Ele olhou para nós com todas as nossas deficiências, problemas, dificuldades, e mesmo assim Ele resolveu nos amar. Entendeu? É isto aí. Mas eu quero ler uma parte A de um versículo escrito em Provérbios, capítulo de número 16, versículo 4, ok? Provérbios 16, versículo 4. Eu quero ler aqui uma parte deste versículo com vocês. Provérbios, capítulo 16, versículo 4, a Bíblia diz assim: o Senhor fez todas as coisas para si. Apenas isto aqui: o Senhor fez todas as coisas para si. Então Deus, Ele estabeleceu, Ele declarou, Ele decretou todas as coisas para si. E não queiramos compreender ou delegar a Deus, porque a forma como Ele pensa é diferente da nossa. Mas vamos agora descobrir e iniciar este sermão com uma história de um homem chamado Neemias, ok? Vamos então lá, Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Glória a Deus. Versículo 3 e 4. Bem, eu vou ler o versículo primeiro em diante, porque vai ficar melhor para a compreensão de vocês, tá bom? Neemias, capítulo 1. E é importante que você preste bem atenção, calmamente, com bastante atenção à leitura destes versículos que nós iremos ler. A palavra de Neemias, as palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Suzã.
que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles lhes disseram: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei. Isso disse Neemias. E sucedeu que quando ouvi estas palavras, eu me assentei e chorei. Deixa eu me sentar aqui. Neemias ouviu o relato de um dos homens que houvera escapado da grande assolação da cidade de Jerusalém. Relataram para Neemias que a cidade toda tinha sido posta a fogo, os muros haviam sido demolidos e o povo foi levado cativeiro, escravo. Os restantes que ficaram lá nas províncias estão em aflição, e disse: os que conseguiram escapar, eles estão em estado de desprezo, abandono completo. As muralhas foram demolidas, seus portões estão queimados pelo fogo. Neemias ouviu isto em pé, e quando ele ouviu esse relato, ele não acreditou que a grande Jerusalém, aquela cidade fortificada, fortalecida, de muros fortes, agora estava toda destruída. Ele sentou, chorou e diz: lamentei alguns dias. Neemias, ele não chorou uma hora, um dia, alguns minutos, quando se recebemos uma notícia ruim. Neemias chorou dias, como quem está em um luto profundo. Diz a palavra que Neemias, este homem de Deus, jejuei e orei diante do Deus do céu. Ele não só chorou, ele não só lamentou, mas ele jejuou e orou ao Deus do céu, e disse: eu te busco, ó Senhor Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Neemias jejuou e orou. Neemias falou a Deus e fez-lo lembrar. Mas como assim alguém fazer Deus lembrar do pacto, fazer Deus lembrar da misericórdia, fazer Deus lembrar acerca daqueles que o amam e observam os seus mandamentos? Aí ele diz assim: e agora, Deus, que os teus ouvidos e os teus olhos estejam atentos e abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel,
os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Agora, uma coisa que eu quero falar a vocês é: quem era Neemias? Quem era Neemias? Um profeta? Um sacerdote? Um juiz? Um rei? Quem era Neemias? Que posição ele tinha? Que cargo ele tinha ou importância ele tinha na congregação? No mesmo capítulo 1, versículo de número 11, diz: ó Senhor, rogo-te que estejas atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era o copeiro do rei. Neemias era apenas o copeiro. Quem? Aquele que servia o rei, aquele que todos os dias passava pelo vale da sombra da morte. Neemias era aquele que levava a comida ao rei, e diante do rei, ele era o primeiro a comer, e ele comia das frutas, legumes, das carnes, de todo o banquete, ele comia um pouco, e ele, em pé, aguardava alguns minutos, ou até hora, para que o rei visse que ele estava bem e pudesse comer. Se tivesse veneno na comida, para matar o rei, o primeiro que morria era o copeiro do rei. Quem era ele? Neemias. Todos os dias ele tinha que passar por isto. Aliás, todas as vezes que o rei ia comer, Neemias estava ali para passar pelo teste da vida ou da morte. Neemias não era um profeta, não era um pastor, não era um levita, não era um músico, não era um obreiro, não era um rico empresário. Ele era um funcionário do rei. E este copeiro foi comovido em seu coração por uma causa. Ele encontrou-se diante de um desafio quando soube da situação que Israel, que Jerusalém havia passado. Então, para você que está anotando todas as informações do nosso Worship of Leaders, quero lhe dizer: você pode ser bom no que você faz. Você pode ser bom no que você faz, mas isto não significa que esse seja o seu propósito. Vou repetir: você pode ser bom no que você faz, mas isso não significa que esse seja o seu propósito. Neemias era copeiro, mas esse não era o propósito da vida dele. Ele fazia muito bem e com excelência o seu trabalho, mas esta não era a sua chamada. Então vai uma palavra profética para esta numerosa multidão. Para alguns aqui, o que você está fazendo não é o seu chamado. Talvez você vai ainda viver por um bom tempo, ainda na execução das tarefas que você está posto a fazer. Mas Deus hoje quer fazer você descobrir qual é o seu verdadeiro propósito.
E as pessoas se enganam porque fazem algo muito bem, diz: não, eu nasci para fazer isto. E eu te digo, não foi, porque ainda há de se revelar o que Deus tem para mostrar a você. Neemias sai de copeiro a restaurador de Jerusalém, pois ele traça um plano, chegando para o rei Artaxerxes e pedindo a ele, com muita sabedoria, para que o liberasse para voltar à sua terra. Se você perceber, versículo de número 1, capítulo 2, vamos aqui nesta história, vamos lá. Sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Neemias era sempre alegre, ele transmitia alegria e fervor, ousadia e confiança ao rei. Mas naquele dia ele nunca havia estado triste, porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei: que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quanto à cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais. Porque o meu semblante não estaria triste quanto à cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais jaz em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim orei ao Deus do céu, e eu disse ao rei: se for do teu agrado, se for do agrado do rei e do teu servo, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu possa edificá-la. Amados irmãos, quando nós descobrimos o nosso chamado, quando nós descobrimos o nosso propósito, ocorre em nós vários benefícios, e o primeiro deles é a autoestima, a satisfação, o prazer da vida e o foco naquilo que é o nosso chamado. Vou repetir: quando nós descobrimos o nosso propósito e o nosso chamado, nós temos vários benefícios. Primeiro, autoestima, satisfação, prazer na vida e foco naquilo que é o nosso chamado. Foco. Sabe que às vezes muitos de vocês fazem excelentes trabalhos, são excelentes profissionais, e você já percorreu várias áreas da sua vida e você não se encontrou. Você já foi balconista, vendedor, já foi gerente, já teve uma fábrica, você já foi funcionário de alta confiança, enfim, você vive mudando até de trabalhos, mas você não é feliz, você não se encontra, você não tem autoestima, você não tem prazer na vida, não consegue ter foco. E eu vou te dizer uma coisa: a falta da autoestima, a falta do prazer na vida, a falta do foco, entendeu? A falta do bem-estar, não é porque você faz o que faz, não é por isso, é porque você ainda é uma pessoa que não se descobriu no seu propósito. E lá no final da mensagem eu vou te explicar que você pode fazer o que faz, e dentro do seu propósito descoberto, você ser uma pessoa feliz. Nós não descobrimos o nosso propósito,
falta brilho nos nossos olhos. Brilho nos nossos olhos. Não somos completos, não somos serenos, não somos resilientes, porque no fundo parece que nós ainda não sabemos quem somos nós. Verdade ou não? Mas você vai entender lá na frente, no final deste sermão. Satisfação. Precisamos alinhar o nosso propósito. Aqui os irmãos que organizam a igreja, eu quero agradecer a eles mais uma vez pelo zelo que eles têm tido de organizar a igreja, de limpar, passar o pano. Vocês estão aqui assentados nessas cadeiras, mas antes de vocês chegar, teve aqui uma equipe que organizou tudo para que você estivesse bem. Quem aqui sabe, quando eu chego na igreja, naquela porta ali, e eu venho para o altar, sabe como é que eu passo nas cadeiras? Basta eu ver uma, eu vou lá nela e alinho ela. Pense num negócio, gente, que me deixa triste quando chego aqui na igreja, domingo à noite, que o culto termina. Eu vou falar do domingo porque esse domingo parece que foi combinado com o pessoal. Eu fico aqui conversando com quem me procura, porque não tem como eu sair falando com todo mundo, mas eu fico aqui no canto. Quando todo mundo vai embora, que eu ponho minhas coisas no escritório para ir para casa, eu saio olhando para as cadeiras e disse: meu Deus, parece que era assim um bando de... Posso dizer não? Irmão, é cadeira trucida, é cadeira emborcada, é cadeira posta para colar, é cadeira virada para outra, é cadeira puxada para um... Parece que quando os irmãos se levantam para ir embora, eles saem assim, chutando as cadeiras. Aí lá vai eu, depois que todo mundo vai embora, porque não consigo ir para casa, deixando as cadeiras desorganizadas na igreja. Me incomoda. Aí lá vai eu puxar cada uma, ajeitar e alinhar, e a mulher dizendo: meu filho, deixa isso para os irmãos depois. Não consigo, irmão, porque a primeira coisa que eu imagino é que se alguém ligar para mim e dizer: pastor, corre na igreja porque eu preciso agora que o senhor me atenda. Quando a pessoa entrar na igreja, que ela vê aquele chafurdo, vai dizer assim: olha, o pastor é desse jeito, é todo chafurdado. Entendeu? Então, alinhamento. As coisas estão desorganizadas na sua vida. A desorganização é justamente o sinal da falta do alinhamento. Precisamos alinhar o nosso propósito. Não podemos viver com a vida toda, desregrada, baldeada, bagunçada. Precisamos ter foco. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas, ou melhor, lá em Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi Lucas, o escritor Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais e viu a corrupção. Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu e foi sepultado com seus pais, e seu corpo se decompôs. Esta corrupção aqui é decomposição. Seu corpo conheceu o que é corruptível, corpo que é corruptível.
Porém Davi, olha o que foi, quem escreveu isso aqui foi Lucas, o evangelista Lucas. Ele disse que Davi, após ter servido a sua própria geração, após ter cumprido o seu propósito. Gente, quem conhece a história de Davi, sabe que Davi fez um bocado de traquinagem. Quem aqui já leu a história de Davi? Nos dias de hoje, se tiver um Davi dentro da igreja, a gente vai dizer a primeira coisa o quê? Irmão, aquele rapaz ali, ele é tudo menos crente. Aquele irmão ali, aquela irmã, ele é tudo menos salvo. Porque se ser salvo é fazer o que ele faz, eu estou com a alma preta no inferno. Uma vez eu disse isso para uma pessoa. Uma vez eu disse isso, eu digo, irmão, olha, se fulano for salvo do jeito que ele faz, então eu estou com a alma pretinha no inferno. Entendeu? Porque nós somos do tipo de pessoas que observamos os caminhos das pessoas. E quando nós observamos os caminhos delas, nós julgamos os seus passos, julgamos as suas paradas, julgamos as suas saídas. Mas Deus, Ele julga em nós o seu propósito. Não importa. Paulo disse uma certa feita uma frase em uma de suas escrituras muito interessante: não importa por quem Cristo é pregado, não importa como ele é pregado, por quem ele é pregado, importa que Cristo seja conhecido. Não importa por quem, sabe? Outro dia passado aí saiu notícias no Brasil de pastores que foram pegos numa roda bebendo, e aí foi aquele escândalo todo. Outro dia passado saiu na internet um pastor que pregando no Brasil todo, ele confessou que estava sendo usuário de drogas. Outro dia passado nós ficamos sabendo de uma cantora gospel que foi pega em um estado deplorável, e todos julgaram, apontaram e todos condenaram esta cantora. Vocês sabem de quem eu estou falando, eu tenho certeza disto, todos os dias vocês ouvem falar disso. Deixe-me lhe dizer uma coisa: o problema do erro das pessoas, da queda das pessoas, é um problema humano, porque até eu que falo convosco sou passivo de errar ou de cair, mas acontece que Deus tem um propósito, e o que Ele quer é que nós possamos concluir o propósito. É lógico que não é propósito de Deus você cair, não é propósito de Deus você errar, não é propósito de Deus, sabe, você passar uma vergonha. Mas estas coisas acontecem na vida de muitos, porque são humanos, e Deus não vê como nós vemos. Importa que o propósito seja concluído. Davi serviu a sua geração, conforme esta vontade é o propósito de Deus, conforme o propósito de Deus, e ele morreu, e seu corpo se decompôs. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios. Eu quero mandar aqui um abraço para a irmã Tereza e Rosa, que hoje eu disse a elas que eu ia mandar um abraço. Deus abençoe, irmã Tereza e irmã Rosa. No dia do pastor, no dia dos pais, né? Esse mês, elas me deram essa Bíblia linda de presente. E a gente, quando até pegar o macete com a ferramenta, né? A outra Bíblia que eu usava, quando pensava num capítulo, parece que o meu dedo já ia em cima do versículo bem certinho. Essa aqui eu estou pegando ainda a velocidade. Obrigado, um abraço. 1 Coríntios 4 e 5.
Olha o que foi que Paulo escreveu. 1 Coríntios 4 e 5, Paulo disse: portanto, nada julgueis antes do tempo. Uau! Paulo diz: nada julgueis. 4, 5. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. É incrível olhar para este versículo de Paulo e perceber que ele diz: não julgue ninguém antes do tempo, porque nós julgamos demais as pessoas. Somente Deus trará a luz para revelar o que está oculto nos corações, e no tempo certo Ele trará a recompensa. Eu fui criado em uma igreja, que dezenas de vocês aqui também passaram por igrejas assim, que nós éramos julgados em tudo, irmão. Julgado no sapato, julgado na calça, julgado na blusa, julgado no cabelo, julgado na joia, julgado em tudo. Imagine, há 30 anos atrás, um pastor subir num altar com um tênisinho assim bem bacana, show de bola, imagina, isso era um escândalo, e nós éramos julgados. E eu digo a vocês que hoje eu sou muito mais feliz assim, e eu tenho me encontrado satisfação na minha vida, porque até uns tempos atrás eu não conseguia pregar com ousadia se sobre mim não tivesse uma capa chamada paletó, se sobre o meu pescoço não tivesse uma gravata, que eu pudesse estar assim todo inchado, sabe? Não é verdade? Não julgue antes do tempo. Eu tive pais espirituais que me ensinaram muita coisa na minha vida, mas acontece que os filhos vão sempre mais adiante, os filhos vão sempre mais longe, e os filhos vão fazer sempre mais perfeito, porque esta é a vontade de Deus, que os filhos sobressaiam a seus pais. E eu não desfaço e não retiro nada do que eu recebi dos meus pais espirituais. E do pouco tempo que eu convivi com o meu pai, que foi o meu reprodutor, eu não retiro nada, eu tive grandes lições, mas Deus vem revelando a mim um propósito, e eu estou transferindo a esta geração aqui o que o Senhor tem para promover aos nossos corações. Entende? Não julgue antes do tempo. Deus sabe todas as coisas. Atos, vamos voltar lá no capítulo 13 de Atos, ok? Capítulo 13 de Atos, versículo 22, parte B. Atos, capítulo 13, versículo 22, parte B. Do meio para o fim diz assim: eu achei a Davi, filho de Jessé. Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade, que cumprirá todo o meu propósito. Quem escreveu isso? Lucas. Quantos anos depois de Davi, a história deste homem ecoava, a história deste homem brilhava. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu me perguntei a vida toda, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus com tantos pecados? E eu vou te responder, porque você também, alguns de vocês ainda não sabem
Sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque mesmo com os pecados e falhas que ele cometeu, ele sempre esteve disposto a cumprir o propósito de Deus. Ele nunca rejeitou o propósito de Deus. Olha para cá. Até quando o Senhor Deus irá ter que dizer a você que Ele tem um propósito em sua vida, e você vai ser covarde? Até quando você irá lutar contra aquilo que Deus lhe chamou e dar desculpas para o seu propósito? Vamos viver lançando desculpas nas pessoas, vamos viver lançando desculpas nas coisas, vamos viver fugindo daquilo que Deus nos chamou. E eu digo para você, um dia você me disse que Deus falou que tinha algo na sua vida, e naquela mesa do restaurante você me disse assim: pastor, eu quero que o Senhor Deus te revele. Deus não me revelará aquilo que Ele te revelou, porque aquilo que Ele te revelou é teu e não meu. É você que tem que cumprir o seu propósito. Não sou eu que vou manifestar, é você que vai manifestar. Eu não preciso ser revelado sobre você. Se a você foi revelado, cumpra o seu chamado. É pesado. Davi procurou fazer toda a vontade de Deus. Davi tinha disposição para viver o propósito de Deus. É isto aí. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 11. Efésios 1 e 11. Paulo falou aos Éfesos: em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então aqui a palavra está falando sobre predestinados, predestinação, predestinado. Esta palavra predestinado, ela vem da palavra pro-horizon. Pro-horizon. A palavra predestinado vem da palavra pro-horizon, que pro significa antes e horizon significa fronteiras marcadas, determinadas ou determina fronteiras. Horizon significa nomear, decretar. E esta palavra nos remete a pensar em horizontes. Horizontes. Enquanto nós não descobrirmos o nosso propósito já predestinado, nossa visão será míope. Nós só veremos um palmo além dos nossos olhos. Quando nós entendemos a nossa predestinação, aquilo que por Deus foi decretado em nossas vidas, nós veremos um horizonte. É como quem vê um oásis diante de um deserto, que só há terra, sol e calor. Quando nós entendermos isto, Paulo falou claramente: em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 8, vejamos o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Romanos 8 e 29, a Bíblia diz: para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Paulo novamente refere-se sobre a predestinação daquilo que nós fomos chamados, e aqui em Romanos ele fala: predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, ser a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chamou discípulos, nos fez filhos de Deus e nos enviou, Ele nos predestinou a um propósito. Com isto, Deus, olha para essa parte bem que assim, ó. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também o predestinou para serem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vamos falar o seguinte, vamos falar das pessoas que aceitaram a Jesus. Levanta as mãos aqui, quem aceitou Jesus como Salvador? Quem aceitou Jesus? Todos vocês, obrigado, pode baixar as vossas mãos. No dia que você aceitou a Jesus como Salvador, seja na frente de um altar, na sua casa, numa campanha, não sei, você está pensando que no dia que você aceitou a Jesus, Deus fez uma reunião lá no céu e disse assim: ei, tá vendo ali a Amanda? Ela aceitou-me hoje e a gente tem que encontrar aqui uma coisa para ela fazer. O Carlos, ele se converteu a mim hoje e vamos aqui encontrar uma tarefa para ele. Você está pensando que Deus, ele ficou abalado, preocupado, porque agora ele tem que criar algo para você? Ei, filhão, Deus está muito além da nossa imaginação. Tudo que é seu já foi lá predestinado na eternidade. Deus não fez um plano novo para você agora porque você conheceu Ele. Você conheceu Ele porque Ele já havia predestinado isso. Ele já havia delegado isto. Deus não está em crise para planejar algo para a sua vida, porque afinal, tudo já foi decretado. Tudo já foi decretado. Nós somos filhos predestinados, conforme o propósito. Então, 3 palavras na Bíblia para definir propósito. 3 palavras na Bíblia para definir propósito. A primeira palavra na Bíblia para definir propósito é a palavra que nós lemos lá de Provérbios, no capítulo 16, versículo 4, que diz: Deus fez tudo para si. Deus fez tudo para si. Então, propósito significa resposta em lugar de tarefa. Porque tarefa é uma coisa que você faz diariamente, não é assim? A tarefa do dia, a tarefa da casa, a tarefa do emprego, como aquelas metas que as empresas dizem: olha, sua tarefa este mês é você bater tal meta, é você fazer X de venda, é você visitar tantas pessoas por dia. Não é assim lá? As tarefas no SUS, né? Então propósito é resposta e não tarefa. Eu vou repetir: propósito é resposta e não tarefa. Quando nós realizamos um propósito, nós damos a resposta e não o cumprimento de uma tarefa. Portanto, Efésios capítulo 1, versículo 11,
define que propósito significa, ou melhor, Atos capítulo 13, versículo 36, Atos 13, 36, define que propósito significa vontade deliberada do coração de Deus. Foi quando Davi, ele realizou, ele serviu a sua geração, e após ter servido a sua geração e feito tudo conforme a vontade de Deus, ele descansou. Então, foi deliberado do coração de Deus. Deus conhece as intenções e os pensamentos da nossa mente, não é verdade? Então, propósito é a vontade deliberada do coração, é o desejo, é o amor, é a vontade. Deus não quer que você faça nada forçado. Deus não quer que você faça nada forçado. Estou dizendo para você que está na sua casa, no seu notebook, na sua TV, no seu aparelho de celular, me assistindo agora. Deus não precisa que você faça nada forçado. Porque quando nós fazemos forçado, nós não fazemos com amor. Não existe amor naquilo que é forçado. Não existe paixão naquilo que é forçado. E Deus só recebe aquilo que sai deliberadamente do coração. O propósito tem que ser feito de coração e não forçado. Todas as vezes que você faz algo forçado, não cheira bem aos olhos de Deus. Tenha amor, porque quem tem amor faz por prazer, com alegria, com satisfação. Em último lugar, a terceira e última palavra que define propósito é o original da palavra propósito. Achei isso aqui, achei interessante. Propósito significa prótese. Propósito significa prótese. Aquilo que é fixado, aquilo que é estabelecido num lugar, tendo em vista uma vontade específica de Deus. Quando alguém perde o seu antebraço, é feito uma prótese, certo? É feita uma prótese. E esta prótese, ela tem uma finalidade, ok? Ela tem uma finalidade. Diga comigo, o propósito é uma finalidade. Por isso o propósito é prótese. Aquilo que é fixado, Deus fixou, Deus estabeleceu. Deus foi lá e colocou uma prótese em você e disse: esta prótese é o meu propósito para uma finalidade específica. Então vamos à raiz da palavra prótese. A raiz da palavra prótese indica que você vai servir de modelo. A raiz da palavra prótese indica que você vai servir de modelo para que as pessoas sejam alcançadas. Agora, respira fundo, porque vem algo muito forte para você agora. Atenção. A primeira coisa a ser feita para que você seja o modelo, a primeira coisa para que você seja o modelo da prótese, do propósito, da finalidade, a primeira coisa a se fazer qual é? Alguém me responda na multidão. Qual a primeira coisa para se fazer quando nós queremos ser o modelo? É forte, muito forte, simples, e eu vou dizer para você: morrer.
Se você quiser ser o modelo, você tem que morrer. Se você não morrer, você nunca vai ser modelo. Quando morre um homem famoso, Ayrton Senna, morreu Ayrton Senna, primeira coisa, faz o embalsamento do corpo, porque o seu velório vai durar semana. Traz o corpo em um helicóptero, um avião, coloca em cima de um carro de bombeiros, leva para uma repartição pública, e ali todas as pessoas vão passar e olhar o caixão do morto. Por que que aquela pessoa, ela foi tão honrada? Por que Ayrton Senna foi tão honrado? Porque ele morreu. Porque vivo não faria uma fila de gente para ver ele. Porque vivo as pessoas não dariam importância a ele. Mas como ele morreu, as pessoas vão dar importância, porque ele foi o modelo de um grande esportista, né? Piloto, um modelo de piloto. Não é assim? Quando alguém se torna modelo, todo mundo corre para ver. Então, para você se tornar este modelo, a primeira coisa que você tem que fazer é morrer. E isso é bíblico, porque Jesus, quando começou a fazer o seu ministério, multidões vinham atrás dele, queria cura, queria milagres, ressuscitar morto, cego ver, paralítico andar. Eita, mas Jesus é, eita, Jesus é. Quando chegou no dia da morte dele, o povo gritava: solta Barrabás, crucifica ele, solta Barrabás, crucifica ele. Quando ele morreu, ele se tornou o quê? O modelo. O modelo de alguém que impacta o mundo inteiro. Jesus se tornou modelo não pelas coisas que ele fez. Isso é forte. Jesus não se tornou modelo pelas coisas que ele fez. Ele se tornou modelo porque ele morreu. O modelo foi o propósito. Jesus disse: eu vim para quê? Eu vim para morrer. Ele veio para este propósito. Várias vezes Jesus dizia: eu vim para ser crucificado. Este era o seu propósito. Então, para cumprir o propósito, temos que morrer. Aí alguém deve estar dizendo assim: vala, pastor, pois eu quero viver é muito. Pois é. Eu também quero. Quem não quer viver, não é verdade? Porém, é preciso que você entenda que lá em Marcos capítulo de número 8, vamos lá, Marcos capítulo 8, versículo 34. Eu estou correndo o máximo possível, e é uma pena que eu terei que dar continuidade a este sermão outro dia, para uma convocação extra, para a conclusão de tantas coisas sobre o nosso propósito. Marcos capítulo 8, versículo 34, o mesmo Senhor disse assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Uau! Porque aquele que quiser salvar a sua vida, morrerá. Mas quem morrer, perder a sua vida, por minha causa e por causa do Evangelho, viverá, salvá-la-á. Está aqui, Jesus falou claramente sobre o propósito, o modelo. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser cumprir o propósito, tem que negar, tem que tomar a cruz e tem que seguir. E tem mais:
Se alguém quiser salvar a vida, perdê-la-á. O próprio Jesus fala que nós temos que morrer, e isto é abdicar daquilo que a gente é apaixonado, que a gente gosta, que a gente venera, e que colocamos estas coisas acima de Deus. Não podemos. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. É isso aí. Aleluia. Filipenses 1:21, a Bíblia diz: porque para mim o viver é Cristo. Paulo disse: e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para você cumprir o seu propósito, você tem que morrer, porque enquanto você viver esta cultura do seu achismo, do seu eu, do seu ego, o propósito de Deus nunca vai se concluir. Porque tudo o que é ego, o que é eu, sobrepõe ao propósito de Deus. É preciso morrer para o ego, morrer para o eu, para viver para Cristo. Concluímos, portanto, que para sermos alinhados ao coração do Pai, precisamos andar no conselho. Precisamos andar no conselho. Então vai uma palavra: ei, não deixe que ninguém determine sua vida. Viva o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus. Vamos para as conclusões do sermão desta noite. Então, que atitudes eu tenho que tomar para viver o meu propósito? Que atitude eu tenho que tomar para viver o meu propósito? Vamos agora em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Tenha um pouco de paciência, porque já nós vamos concluir este sermão com êxito. Lucas capítulo 14, versículo 25. Disse o Senhor, 14:25, e iam com ele grande multidão, e voltando-se para a multidão, disse-lhes: se algum homem vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também aborrecer a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Versículo 31. Ou, qual é o rei que indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro e se aconselha-se? Qual rei que indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar, se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Atitudes práticas, e aqui eu vou citar 3 atitudes práticas para que você possa viver o seu propósito. 3 atitudes práticas para você viver o seu propósito. A primeira atitude é concentração, porque a palavra aborrecer, ela tira a concentração. Aborrecido, irmão, não, eu estou aborrecido. Concentração.
Aí a palavra concentração, no sentido de estar aborrecido, diz que você tem que aborrecer. E aí a palavra, ela forja as nossas áreas mais emocionais da vida. Porque Jesus disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, Mel, filhos, Thalia, Maísa, Elisa, irmãos, meus irmãos, vocês também, minhas irmãs, Silvia, Cleudes e outras aqui, e também a sua própria vida, porque tem hora que eu aborreço a minha vida. Vocês pensam que tem hora que eu não tenho que aborrecer a mim mesmo? Pior é que quando eu me aborreço comigo, eu respiro fundo e digo: não posso, eu preciso me concentrar. Concentração, atitudes. Se você perder a concentração, você se vende, você se entrega, entendeu? Em detrimento de agradar pai, mãe, filho, esposa, filho, irmão, irmã, parente, amigos, em detrimento de agradar aos outros, eu cancelo o meu propósito, eu aborto o meu propósito, entendeu? Então, concentração. Deus, ele vai forjar as áreas mais emocionais da sua vida. Deus vai forjar as áreas mais emocionais da sua vida para você cumprir o seu propósito. Porque a palavra aborrecer, ela significa amar menos. A palavra aborrecer significa amar menos. Ou eu amo mais o meu propósito, ou eu amo mais a Deus, e amo menos outras coisas, entendeu? Eu não quero conversa dentro da igreja para não tirar minha atenção aqui. Por favor, em nome de Jesus. Eu preciso amar menos para cumprir o meu propósito. E a gente se pergunta: pastor, mas eu vou amar menos a minha esposa, os meus filhos, o meu pai e a minha mãe? Deus está dizendo: o meu propósito vem em primeiro lugar. E este aborrecer não significa que você vai abandoná-los, abandonar pai e mãe. Não é abandonar no original dizer: eu vou sair de casa, eu vou deixar pai, eu vou deixar mulher, eu vou deixar filhos. Na verdade, no original significa que você tem que amar menos, mas continuar amando, porque você tem um propósito. E a palavra é esta. Meu Deus do céu. Segundo o conselho, você tem que calcular as condições para o seu propósito. Você tem que calcular as condições. Calcular, foi isso que Jesus disse. O versículo 28, ele diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo? Todas as vezes que você vai cumprir um propósito, você tem que calcular se você tem capacidade para exercer. Muitas pessoas vão fazer o propósito que Deus quer, mas na hora errada, por isso não dá certo. Aí eles se frustram e dizem assim: rapaz, eu achei que era de Deus, mas não era. Era de Deus, mas foi na hora errada. Por quê? Porque calculou errado, copiou a palavra. Jesus disse: quando você vai construir, calcula se pode concluir. Se não pode concluir, não vai. Então você tem um propósito, calcula se você tem ferramentas e condições para concluir. Avalia os teus recursos necessários. Avalia os teus recursos necessários. Deus lhe chama, mas você precisa de ferramentas. Aí agora eu vou voltar à família. Não se faz nada
não se faz nada. Não estou ouvindo vocês. Não se faz nada sozinho, irmão. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa da mulher, a gente precisa do filho, a gente precisa do pai, a gente precisa da mãe, a gente precisa do irmão, a gente precisa do outro, porque ninguém faz nada sozinho. Acontece que você tem que entender a dimensão deste amor, entender a dimensão deste amor. Nós precisamos uns dos outros. E eu quero lhe dizer uma coisa: se você calcular e fazer as coisas bem direitinha, Deus vai levantar uma nuvem de testemunhas ao seu lado. É isso aí. Deus vai levantar uma nuvem de testemunhas. E a terceira atitude para você praticar e viver o seu propósito é você ser leal a Deus. Ser leal a Deus. Leal a Deus. E você precisa selecionar seus parceiros. Você precisa podar a árvore da sua existência. Sabe o que foi que Jesus falou aqui? Qual é o rei? Olha, qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro, do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores para pedir condições de paz. Lealdade, irmão. Você tem que saber escolher com quem você anda. Você tem que saber escolher com quem você convive. Você tem que saber escolher. E você tem que ser leal a essas parcerias. Leal a esses parceiros. É uma das coisas que, como pastor, presidente do Ministério Paz e Graça, eu peço a Deus todos os dias que Ele me dê sabedoria para eu escolher as minhas parcerias. Você tem tido prejuízos na sua vida porque tem escolhido parceiros errados, parcerias erradas, parceiras erradas. E eu não falo só de relacionamento, não. Eu falo de trabalho, eu falo de amizades, eu falo de aproximação, eu falo de pessoas que andam ao nosso lado. Se tem uma coisa que nós temos que ser leais, nós também temos que saber escolher parceiros. Por quê? Olha para mim. Quando nós escolhemos errado, nós colocamos ao nosso lado alguém que não é leal. E quando nós não temos quem é leal, nós temos um prejuízo muito grande lá na frente. O propósito da nossa vida precisa ser executado e concluído com pessoas leais. Não tenha medo, apenas seja leal e saiba fazer suas escolhas. Bem, é preciso calcular as condições para o seu propósito, é preciso ter a estrutura necessária. Em tese, é preciso a gente abrir mão, não podemos abrir mão de meios, de condições. Deus lhe chamou, mas você precisa de ferramentas. Não se faz nada sozinho. É isso aí. Para finalizar este sermão, eu quero ler o último trecho desta mensagem. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 18. Para concluir este sermão. A pergunta é: como adquirir um coração sábio para descobrir o meu propósito? Como adquirir? Fique de pé nesse momento para nós lermos em pé este último texto do sermão
desta noite. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 18. A Bíblia diz: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Cadê o versículo 16? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18. Parou mesmo ali. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou voltar ao versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como adquirir um coração sábio para descobrir o propósito? Descobrir qual é a vontade do Senhor. Descobrir qual é a vontade do Senhor. E sabe uma coisa, versículo 17 é muito forte, porque ele diz, versículo 17: não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Como descobrir o meu propósito? Como descobrir? Precisamos ser cheios do Espírito Santo, gente. Vocês a vida toda foram acostumados a ir para uma igreja e dizer assim: não, o culto vai terminar a tal hora. Não fomos muito ensinados a ter um dia como esse, porque hoje é um dia específico, um dia como esse de aprender a palavra. Eu quero dizer para vocês que há aquele momento que a gente canta, louva, mas também existe aquele momento que nós precisamos aprender, parar para ouvir a palavra. Alguém está mexendo no data show? Queria que colocasse para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Veja o que diz aqui este versículo: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Observe que a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Veja a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para descobrir o nosso propósito. Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: a internet está caindo? É? Então vamos lá. Atos, capítulo 2, diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito
Santo lhes concedia que falasse. Olha, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Aquilo que você foi chamado, Eliana? Isso, Luciana. Aquilo que você foi chamado, não é o mesmo chamado da Rejane. O Espírito Santo repartiu conforme cada um tinha o seu propósito. Se nós aqui nesta igreja, Igor, alinharmos o propósito da chamada de Deus, nós veremos o que vai acontecer nesta terra. Deus nos deu uma comunidade, não é verdade? O nome desta comunidade é Comunidade Paz e Graça. Mas nós não lutamos pela paz e graça. Nós não trabalhamos pela paz e graça. Nós trabalhamos pelas pessoas. Nós trabalhamos pelas pessoas. Queres um exemplo disto? Um exemplo simples, mas tão poderoso acerca disto, que a Bíblia diz que Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo de número 42, olha só, Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz assim, ó, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Aí eu digo, na pregação que o pastor Isaac está trazendo a vocês, eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja estava unida, Sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham todas as coisas em comum, vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. Perseveravam todos os dias, concordemente no templo, partindo o pão em casa, comiam seus alimentos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente o nome daqueles que tinham que ser salvos. Estes irmãos de Atos, eles não lutavam pela comunidade, eles lutavam pelas pessoas. Quando esta igreja entender que nós temos que lutar pelas pessoas, o próprio Deus vai trazer para dentro da comunidade pessoas que vão tirar vocês. As pessoas não estão aqui, gente. As pessoas não ficam na igreja por causa deste telão, por causa desta banda. As pessoas vêm à igreja, visitam e elas vão embora, sabe? Elas não voltam, não é porque o culto foi chato. As pessoas ficam na igreja, é por causa das pessoas. As pessoas se congregam na igreja, é por causa da membresia. É preciso que esta igreja entenda que existem pessoas que entram na igreja e ficam completamente perdidas, porque nós estamos dando tanto vazão à paz e graça, e não estamos dando importância às pessoas. Esta noite eu gostaria que quando o culto terminasse, você não deixasse o seu irmão ir embora, sem abençoar a vida dele, sem liberar uma palavra de bênção para ele. Não faça isto. A igreja primitiva crescia porque a igreja lutava por um propósito, e o propósito de Deus é alcançarmos pessoas. É assim que a obra cresce, e é assim que nós vamos viver nesta visão, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai santo e querido, nós estamos chegando ao final
segunda edição do Worship of Leaders. E nós falamos sobre propósitos, chamado, vocação. E, Senhor, eu bem sei que todos que vieram aqui tentaram ao máximo receber aquilo que foi ministrado, mas agora é com eles. Quando o culto terminar, eles vão sair pelaquela porta, a porta principal do templo, e vão voltar para a casa deles. Eles vão dormir essa noite na sua cama, alguns sozinhos, outros acompanhados. E quando eles colocarem a cabeça no travesseiro, eles vão pensar: por que eu existo? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus na minha vida? E é este propósito que tem que ser revelado. A gente não vive, Senhor, pelo um prato de comida. A gente não vive pelo uma casa para dormir. A gente não vive feliz porque temos um dinheiro no bolso ou na conta. A gente não é feliz simplesmente porque temos um cartão de crédito. A gente não é feliz porque temos um automóvel. A gente só se torna feliz quando a gente encontra a definição da nossa vida, aquilo que nos define. E é o que define esta pessoa que eu oro agora, que ela seja descoberta em Ti. Quebra, Senhor, todos os muros, as paredes, as barreiras que impedem este Teu servo e esta Tua serva de avançar. Portanto, em nome de Jesus, põe no coração de cada um o desejo, o amor e a paixão de ser um instrumento Teu nesta terra, de ser um instrumento, um vaso, de ser, ó Deus, um profeta, um sacerdote, um evangelista, um missionário, de ser alguém que ganha vidas para o Teu reino. Eu abençoo agora, em nome de Jesus, a vida de cada um que aqui está, de cada um que me assiste aí na sua casa, que me acompanha no seu lar ou no seu transporte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou dizer uma palavra para você que está aqui agora. Às vezes você quer liderar algo e Deus não te chamou para liderar. Deus te chamou para auxiliar. Às vezes você quer realizar algo sozinho e Deus está dizendo: eu não te chamei para realizar sozinho, eu te realizei para realizar em conjunto, em comunhão. Você precisa descobrir o seu propósito. Seja visto como uma mulher sábia, um homem sábio, e não como um tolo insensato. É isso aí. Se você crê em tudo aquilo que foi falado nesta noite, tudo que foi dito aqui no nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus, que as escamas dos teus olhos sejam arrancadas, que as travas do teu coração sejam dispersas, que o Espírito Santo venha sobre você, que você seja cheio dele, cheio de Deus, pleno de Deus, cheio de Deus e pleno de Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos adorar? Só pra te adorar, aleluia, fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
só pra te adorar e ver teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Quero convidar toda a igreja para vir ao altar agora aqui. Toda a igreja. Jesus, em tua presença reunimos Aqui, encosta aqui no altar. contemplamos Encosta no altar, por favor. e rendemos-nos. Vem pra cá, pode encostar no altar, por favor. Encosta no altar. Todos aqui. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e brilha mais, só pra te adorar. Sejam cheios do Espírito Santo. 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 Só para te adorar. Mais uma vez, vamos lá. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Põe a mão no seu peito agora. Segura aí firme no peito. Pai, nestes 2 dias de ministração, tudo que o Senhor me deu, eu tentei compartilhar da maneira como recebi. Tudo que me foi ministrado, eis agora a tua palavra. Que esta palavra seja implantada em terra fértil. Que ela faça os membros, os irmãos desta comunidade se posicionarem como obreiros, como valiosos ferramentas, utensílios e pessoas usadas na tua obra. Cada mulher aqui, cada moça neste lugar, cada homem nesta igreja, saia hoje dizendo: eu quero cumprir o meu propósito. Declare para a sua vida: eu quero concluir o meu chamado. Em nome de Jesus, que estes homens e estas mulheres, os pais, mães e filhos, sejam abençoados. Abençoa, Senhor, pessoas que precisam consertar, endireitar as veredas, porque o Senhor quer conduzi-los a um lugar tremendo e poderoso. Que deste dia 19 de agosto em diante, teus servos sejam poderosos e abençoados com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio as vossas vidas da plenitude, do amor e do poder de Deus. Olhem para cá,
Nós vamos encerrar agora este momento, tá bom? Quando o culto concluir, que eu disser amém, aquilo que você trouxe como generosidade para o reino do Senhor, aquilo que você trouxe com alegria, como oferta, como fidelidade do dízimo, aquilo que Deus pôs no seu coração, quando o culto terminar, você vai colocar no gasofilaço, tá bom? Nós não vamos mais fazer o momento da oferta, a oferta vai ser quando nós concluirmos aqui. A partir de hoje, pense diferente, haja diferente. Você não é fruto apenas de uma relação sexual entre pai, mãe, namorado ou quem quer que seja. Você veio à terra porque Deus tem um propósito na sua vida. A sua existência é a coisa mais brilhante na face da terra. Você não veio à terra para ser vencido pelo pecado. Você veio à terra para vencer o pecado e ser um instrumento de Deus. Você tem que colocar em seu coração que a maior riqueza nossa é combater um bom combate, é acabar a carreira, mas permanecer firme em Deus. Levante suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse em vós, que as vossas mãos cheias da unção do Senhor, que o vosso ser seja pleno da graça de Deus, que as cadeias sejam quebradas, as correntes sejam arrancadas, que você seja em Cristo livre, vencedor, próspero e abençoado. Eu abençoo a tua oferta, o teu pão, a tua vida, eu abençoo a tua generosidade, e toda a tua existência em Deus seja firmada. Por Cristo Jesus o Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vai lá.